Já estamos de volta com o nosso programa aqui pela TV Mundi e agora o assunto é teatro. Como eu havia prometido para você no bloco anterior, nós estamos recebendo o Ézio Magalhães. Seja bem-vindo. Obrigado. Ele é ator, é diretor e dramaturgo da peça WWW para Freedom, que está em cartaz aqui em São Paulo. Ézio, fala pra gente um pouquinho da peça, o que a gente vai encontrar nessa peça teatral? No WWW para Freedom, o que vai acontecer é que um soldado é mandado para uma guerra para bombardear em nome da liberdade. Na hora de bombardear, de fazer essa operação, ele decide revolucionar, fazer uma outra coisa. Então ele faz um bombardeio em nome da liberdade que ele acredita. Esse soldado que vai para a guerra é um palhaço, é o soldado Zabobrim. Então ele decide fazer um bombardeio pela liberdade de uma maneira muito palhacesca, né? Certo. Comédia, então? É uma comédia, O público ri bastante da situação, né? É claro, é uma situação densa, uma situação de guerra, mas é o palhaço tirando dessa situação alguma possibilidade de ensinamento, de reflexão, né, a partir de uma experiência tão traumática que é uma guerra, né? E de onde veio a inspiração para fazer um texto como esse? Então, o WW para Freedom, eu chamo de WW, mas é WWW, né? Porque eu já sou íntimo da peça, né? Mas nasceu do ataque dos Estados Unidos no Iraque, né? Da invasão dos Estados Unidos no Iraque, em 2002. Eu estava muito angustiado com isso, porque era o mundo inteiro dizendo que não era para invadir, e o poder, né, na mão do Bush naquela época, que confiando simplesmente numa ideia maluca de que tinha armas químicas, enfim, que não encontraram até hoje, nem armas nucleares, nem nada, foram para essa frente de ataque, né? Então, para mim, tinha uma angústia muito grande, uma indignação muito grande de ver a decisão de um poderoso, né? Enfim, de um poder que ataca... Passando por cima, né, de uma série de coisas por conta desse pensamento... Exato. Né, quer dizer, nem teve provas. Né? Era um ataque preventivo, tinha inclusive essa ideia, né? Quer dizer, eu te ataco para você não me atacar. Sim. Né? Então não é nenhuma defesa. Então, nesse sentido, isso me angustiava muito. E eu, como palhaço, queria, de alguma maneira, fazer alguma coisa por isso. O mundo inteiro estava... aflito e meio revoltado com a postura dos Estados Unidos e, sobretudo, do presidente Bush e de todas, enfim, o poderio militar norte-americano. Então eu fiquei pensando, eu queria falar alguma coisa sobre isso. Trazer um pouco de leveza para isso, que era um assunto que trazia tanta aflição? De leveza e de reflexão também, porque, na verdade, o assunto ele não é leve. Na verdade, o objetivo do espetáculo não é tornar leve... Não é suavizar. Claro, não é suavizar. Tornar leve algo que, por natureza, é pesado, é denso. Na verdade, o intuito é mostrar o quão ridículo é uma iniciativa como essa. É ridículo também, é trágica. O efeito é trágico. Sim. Mas é ridículo, porque a gente pode acreditar muito mais no homem, na possibilidade de diálogo, na possibilidade de tentar se entender mais do que o ataque, mais do que a opressão. Do que partir para a violência já. Exato, né? Muito bom. Então a ideia partiu daí. Quando eu fiz um pequeno número, que é a essência do espetáculo, em 2003. Eu estava voltando da Argentina, tinha uma perspectiva de Brasil, de uma abertura política no Brasil diferente, porque o Lula seria o primeiro ano de governo do Lula, estava todo mundo muito... Na expectativa, Na expectativa, né? Claro, assim, ainda a gente não sabia o que viria a ser, né? Mas estava uma expectativa muito grande de mudança. Os argentinos falavam sempre comigo isso, dizendo, Ézio, que coisa linda, o Brasil vai ser um outro Brasil, né? Assim, uma ideia de uma possibilidade nova. E essa situação de guerra iminente, né, rondando o nosso imaginário, né? Então, depois desse número, eu vi que tinha uma expressão muito grande, aquilo que eu estava tocando com o número, com o palhaço, eu via na reação da plateia uma vontade de mais, de querer mais daquilo. Aí eu falei, eu vou investir mais nisso. Depois que eu fui para a Itália, trabalhei com um palhaço italiano, um mestre de palhaçaria, Leris Colombaione,
voltei e aí eu criei o espetáculo, finalizei o espetáculo e estreiei aqui no Brasil. Nossa, que legal, né? Tem toda uma história aí por trás para trazer reflexão mesmo para todo mundo, né? Exato. Quanto tempo tem a peça de duração? A peça tem 60 minutos. Ah, é rápida, né? É uma peça rápida, porque, na verdade, é um solo, né? Então, eu não digo que é um monólogo, porque, na verdade, o tempo todo o palhaço está dialogando com a plateia. Tá. Então, não é exatamente um monólogo, porque o tempo todo a plateia está inserida no espetáculo, direta ou indiretamente. Né? Ou ela responde alguma coisa de fato, né? Depende muito dessa interação com a plateia. Mas não é um monólogo, né? É um solo, mas eu estou sempre jogando com a plateia o tempo todo. Tem essa interação, então. Tem essa interação e um diálogo muito terno, né? Em momento nenhum se ridiculariza a plateia, né? Que às vezes tem um medo, espetáculo de palhaço eu não vou nunca, né? Então, não vou porque vão me pegar, vão me colocar lá na frente. E, na verdade, o espetáculo tem uma visão de palhaço que é um palhaço, mais do que tudo, é um palhaço na primeira pessoa. Né? Tá. Eu sou o palhaço, né? Eu sou o ridículo. Não vai ridicularizar o outro. Não o público, exatamente. Eu não vim aqui te ridicularizar, né? O ridículo aqui sou eu, né? Então, nesse sentido, tem uma abertura, uma recepção para o público, da mesma maneira que a gente pensa que o diálogo com o opositor também é possível. Então, assim, eu não quero pegar o público e fazer dele o espetáculo, rir dele. Né? Nesse sentido, também subjugá-lo. Sim, né? É verdade. Senão também acaba constrangendo as pessoas, né? Restringe também um pouquinho, né? Claro. Porque daí a pessoa acaba ficando com receio, né? De ir, embora aconteça muitos shows, assim, principalmente stand-up, né? Tem uma coisa que eu penso, que assim, eu me preparei para o espetáculo. O público veio ali esperando algo, né? Esperando algo. Uma história, um contexto. Exato, esperando um convite e que eu vou guiar. Eu sou o guia nesse convite. Muito bom. E a minha ideia é que eu quero que você volte, eu quero que você saia do teatro tendo vivido uma experiência gostosa, uma experiência de reflexão, né? Mas uma experiência boa, você sai dali dizendo, eu quero voltar. A função do entretenimento, né, mesmo? E mesmo né, da cultura que quer fundar um pensamento diferente. Né? Assim, a gente, no mundo que a gente vive, com tantas incongruências, com tantas obtusidades, é todo mundo muito é isso ou aquilo, e né, a gente não consegue admitir muito as contradições humanas, as diferenças humanas. Então é interessante que a gente abra a possibilidade da gente ser, né, o humano que a gente é, né? Não o humano que a gente pensa que a gente tem que ser. É verdade. Assumir nossa luz, nossa sombra também, claro. E aprender a caminhar com esses dois lados, né? Exatamente, porque não é possível ficar só de um lado, né? Exatamente. Assim, a luz, ela vai existir... Mas tem também outro lado. Claro, né? Imediatamente, né, ela vai criar uma sombra. Né? Então, assim, não dá para separar isso, né? E qual que é a classificação indicativa da peça? Tem uma faixa etária? 14 anos. 14 anos, exato. Porque, na verdade, não é um espetáculo infantil. Às vezes a pessoa fala, palhaço, vamos levar a criançada. Na verdade, a gente, se o pai leva o seu filho, a criança gosta do espetáculo, não tem nada que seja impróprio. Ao mesmo tempo, o tema, ele não é um tema infantil. Então a criança, por exemplo, por isso que eu falo, apresentar no espaço infantil é ruim. Porque não é um espetáculo infantil, não tem a movimentação, não tem toda a magia que um espetáculo infantil precisa para segurar o público, para criar uma atenção e um interesse do público. Mas, se a criança vai, ela gosta. Meu filho, quando foi assistir, ele tinha 7 anos. Curtiu. Né? Adorou o espetáculo, né? Mas ele está no espaço do adulto, então ele está num espaço que ele senta ali e fica observando, né, aquele espaço. Ele ali é o visitante. Né? Nossa, muito bom. Ezio, eu queria então que você convidasse o pessoal que está assistindo o nosso programa para poderem conhecer a peça, né? Eu sei que está em cartaz de sexta, sábado e domingo, né? Exato. Sexta e sábado às 21h e domingo às 20 horas. Na Rua Augusta? Na Rua da Consolação. No Teatro Citicum, na Rua da Consolação, 1623. Sala 2. Sala 2. É na frente do Cemitério da Consolação, né? E um teatro que está repaginado, um teatro não é novo, já foi o Teatro Fábrica, já tem
já tem um sentido de teatro ali já faz muito tempo, mas agora está todo repaginado, né? É o Centro Internacional de Teatro ECUM. Então, uma oportunidade para você conhecer aí, né, o teatro agora nessa nova versão e de você também conhecer essa peça que tem um roteiro bem legal. Gente, e-mail para mais informações é o barracãoteatro@barracãoteatro.com.br e tem também o telefone, né, do próprio teatro, que é o 0 operadora 11 3255 5922. Esse é o número para você ter mais informações e parabéns aí pelo seu trabalho, pelo roteiro. Eu vou assistir essa peça, hein? Tá joia. Muito legal, parabéns, obrigado por ter vindo. Viu? Obrigado a vocês. Gente, a gente vai fazer um intervalo bem rápido e quando voltarmos, nós teremos a participação da banda de pop rock que se chama Enoch. Você vai poder conhecer um pouco mais sobre esse som e o trabalho deles. Não saia daí.